Manuel Costa olhou pela janela da adega das vinhas, observando as luzes de Lisboa a cintilar como estrelas caídas. O restaurante era um símbolo de exclusividade. Candelabros de cristal refletiam a iluminação suave. Talheres de prata tilintavam delicadamente contra a porcelana importada e conversas educadas flutuavam entre mesas ocupadas por pessoas que nunca precisavam de verificar o preço no menu. Ele rodou o copo de vinho entre os dedos, sentindo-se estranhamente vazio. À sua volta, casais celebravam aniversários, executivos fechavam negócios, todos imersos naquele mundo de abundância. Manuel tinha uma mesa para 4, mas estava sozinho, como sempre. "O senhor deseja pedir agora?" perguntou o empregado, surgindo ao seu lado com a discrição praticada dos funcionários em locais como aquele. "Mais uns minutos", respondeu Manuel, sem sentir realmente fome. Foi então que a viu. Uma menina minúscula, não mais de 5 anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo mal feito, vestindo roupas simples e limpas que estavam claramente gastas. Segurava um prato vazio com ambas as mãos, como se fosse um tesouro precioso, e caminhava entre as mesas com uma determinação que só as crianças muito pequenas conseguem ter. Olhares de reprovação seguiam-na enquanto ela atravessava a sala de jantar principal, completamente alheia aos sussurros. A pequena parou junto à mesa de Manuel, os seus grandes olhos castanhos a fitá-lo sem medo. Ergueu o prato vazio ao nível do peito e falou com uma voz clara que ecoou mais do que deveria naquele ambiente refinado. "Pode dar-me um bocadinho da sua comida para o meu irmãozinho que tem fome?" A sala de jantar inteira pareceu congelar. Os talheres pararam a meio do caminho, as conversas morreram a meio e todos os olhares se fixaram na cena invulgar. O senhor Pereira, o chefe de sala, moveu-se rapidamente, aproximando-se com passos determinados. "Menina, este é um estabelecimento privado. Não permitimos—" "Espere!" A voz de Manuel cortou o senhor Pereira. Ele olhou para a rapariga, tão pequena e, no entanto, tão corajosa. "Onde está o teu irmão?" "Lá fora", apontou ela com o queixo para a porta, sem baixar o prato. "Ele tem 3 anos e está com muita, muita fome. Está a chorar." Por um instante, Manuel já não estava na adega das vinhas. Estava noutro lugar, há muito tempo, quando era um rapaz magricela a espreitar pela janela de um restaurante, com o estômago a doer de fome, enquanto as pessoas do outro lado do vidro comiam sem sequer saborear o que tinham nos pratos. "Como te chamas?" perguntou Manuel, regressando ao presente. "Sofia", respondeu ela, apertando ainda mais o prato vazio. "Sofia?", repetiu ele, e algo dentro dele mudou, como uma porta há muito fechada a ser forçada a abrir-se. "Vai buscar o teu irmão. Vocês os dois vão jantar comigo." O senhor Pereira deu um passo em frente. "Senhor Costa, com todo o respeito—" "Pereira", interrompeu Manuel, a sua voz baixa, mas firme. "Ponha a minha mesa para 3 e traga o menu infantil." Sofia piscou os olhos várias vezes, como se tentasse compreender. "Nós não temos dinheiro", disse ela com a honestidade direta de uma criança muito pequena. "Eu sei", respondeu ele simplesmente. "Vai buscar o teu irmão." Quando ela saiu, os sussurros irromperam por todo o restaurante. Manuel Costa, o homem que aparecia na capa das revistas de negócios, estava a convidar 2 crianças de rua para jantar num dos restaurantes mais exclusivos da cidade. O Sr. Pereira parecia ter engolido um limão inteiro. 2 minutos depois, Sofia regressou, puxando pela mão um menino ainda mais pequeno, com o mesmo cabelo escuro, mas com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Ele parecia assustado com o ambiente e escondia-se parcialmente atrás da irmã. "Este é o meu irmão", e disse Sofia protetora. "Como se chama ele?", perguntou Manuel, indicando os lugares para se sentarem. "Tiago?", respondeu ela, ajudando o irmão a subir para uma cadeira que era demasiado alta para as suas perninhas. O empregado trouxe os menus, mas Manuel já tinha decidido. "Traga uma sopa para começar, depois esparguete com almôndegas para as crianças e o bife para mim, e todos os acompanhamentos da casa." Olhou para as crianças.
Gostam de sobremesa? Tiago, que tinha estado em silêncio até então, acenou timidamente, ainda escondido atrás da irmã. E gelado de chocolate a seguir, concluiu Manuel. Quando a comida chegou, Sofia e Tiago comeram como se nunca tivessem visto comida antes. A sopa escorria pelo queixo de Tiago enquanto ele tentava usar uma colher demasiado grande para as suas mãos pequenas. Sofia esforçava-se por ajudar o irmão, ao mesmo tempo que tentava comer a sua própria refeição. Manuel não os corrigiu. Lembrava-se demasiado bem do que era ter o estômago vazio durante tanto tempo que começava a doer de uma forma diferente. "Onde estão os vossos pais?" perguntou Manuel enquanto eles atacavam o prato principal. "A nossa mãe morreu", respondeu Sofia, sem fazer uma pausa, com o molho de tomate a manchar-lhe o rosto. A sua voz era estranhamente direta para uma criança tão nova. "E o nosso pai foi-se embora, abandonou-nos depois de ela morrer. Somos só eu e o Tiago agora." Manuel sentiu que havia algo de estranho na sua resposta, mas não insistiu. Deixou as crianças comerem em paz, reparando como Sofia, tão pequena, se certificava sempre de que o irmão estava bem servido antes de se concentrar no seu próprio prato. Quando o gelado chegou, os olhos das crianças arregalaram-se com o tamanho das porções. Tiago comeu tão depressa que ficou com uma dor de cabeça de gelado, como explicou Sofia, apontando para a testa franzida do irmão. Quando terminaram, ambos pareceram subitamente envergonhados, como se só então se tivessem apercebido de onde estavam e do que tinha acontecido. Sofia limpou a boca com o guardanapo e depois fez o mesmo ao irmão, mostrando uma habilidade surpreendente para alguém da sua idade. "Obrigada, senhor", disse Sofia, escorregando da cadeira e ajudando Tiago a fazer o mesmo. "Temos de ir agora." "Esperem, eu posso." Mas Sofia já estava a puxar o irmão pela mão, recuando em direção à porta. "Muito obrigada pelo jantar", disse ela com uma voz pequena e apressada. "Estava muito bom." Manuel levantou-se, querendo dizer alguma coisa, oferecer ajuda, mas as palavras ficaram-lhe presas na garganta. Em segundos, as crianças desapareceram, sumindo pela porta principal tão rapidamente como tinham entrado. Ele sentou-se novamente, a olhar para os pratos sujos e parcialmente vazios. Os outros clientes voltaram às suas conversas, o momento de excitement esquecido, mas Manuel não conseguia regressar ao seu próprio mundo. A imagem daquelas crianças, tão pequenas e vulneráveis, mas espantosamente determinadas, estava gravada na sua mente. Algo tinha mudado dentro dele, uma porta que acreditava estar trancada tinha se aberto de rompante, e agora velhas memórias, juntamente com novos sentimentos, fluíam como um rio após uma longa seca. Ele pagou a conta e saiu para a noite fria. Procurou as crianças nas ruas próximas, mas elas tinham desaparecido. De pé sob o brilho amarelo de um candeeiro de rua, Manuel sabia que não podia simplesmente voltar à sua vida normal e esquecer o que acabara de acontecer. De alguma forma, aquelas crianças tinham despertado algo que ele pensava ter morrido há muito tempo. A mansão de Manuel estava silenciosa quando ele chegou. Luzes automáticas acenderam-se assim que detetaram a sua presença, iluminando os espaços imaculados e vazios. Tudo ali gritava luxo, chão de mármore italiano, quadros de artistas de renome, móveis desenhados exclusivamente para ele. Atirou o casaco para cima do sofá e afrouxou a gravata. Naquela noite, as paredes da mansão pareciam fechar-se sobre ele. Os rostos de Sofia e Tiago apareciam sempre que ele fechava os olhos. A menina pequena com aquela determinação de adulto no olhar, o menino assustado escondido atrás da irmã e aquele prato vazio erguido com tanta esperança. "Eles estão bem", murmurou para si mesmo, servindo-se de um uísque. Provavelmente tem um lugar para ficar. Mas sabia que se estava a mentir a si mesmo. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente. "A nossa mãe morreu e o nosso pai foi-se embora. Abandonou-nos." Crianças abandonadas, sozinhas nas ruas. Manuel sentou-se na enorme poltrona de couro a olhar para o jardim iluminado através da janela. A casa,
que custara milhões, parecia subitamente absurdamente grande e vazia. Fechou os olhos. Os rostos das crianças fundiram-se com outras memórias, mais antigas e dolorosas. Ele tinha 8 anos, a chuva caía torrencialmente e o seu casaco fino não fazia nada para o proteger do frio. A mãe estava demasiado doente para trabalhar e o pouco dinheiro que tinham tinha acabado. Não comiam há um dia inteiro. Vai àquele restaurante e pede alguma coisa, Manel, dissera-lhe a mãe com voz fraca. Diz-lhes que é para uma mulher doente. Lembrava-se de como as suas pernas tremeram quando entrou no local. O cheiro à comida fazia-lhe doer ainda mais o estômago. E depois a vergonha. O olhar de desprezo do gerente, as gargalhadas de alguns clientes, a forma como foi empurrado de volta para a rua, de mãos a abanar, humilhado. Não somos uma instituição de caridade, dissera o homem. Sai daqui antes que chame a polícia. Manuel abriu os olhos, o coração a bater com força. Como pôde ter se esquecido? Como pôde ter se tornado parte daquele mesmo mundo que uma vez o rejeitou tão cruelmente? Anos de foco obstinado em construir a sua fortuna, de uma determinação em nunca mais passar fome, tinham gradualmente apagado o rapaz que ele fora. Na sua busca para nunca mais ser aquela criança faminta, ele perdera algo essencial, a empatia que um dia jurara nunca abandonar. Recordou a promessa que fizera a si mesmo há muito tempo. Se algum dia tiver dinheiro, nunca ignorarei alguém que tenha fome. Uma promessa quebrada, não por uma única ação, mas por anos de negligência, de escolher não ver o que se passava à sua volta enquanto construía o seu império. Manuel subiu as escadas, mas sabia que não conseguiria dormir. Deitado na sua cama king size com lençóis de algodão egípcio, sentia-se mais desconfortável do que nunca. O seu corpo estava cansado, mas a sua mente não parava. Onde estariam Sofia e Tiago agora? Teriam um teto sobre as suas cabeças? Estariam com frio, com fome? As horas passavam lentamente no relógio digital ao lado da cama. Os números mudavam: 23, 47, 00, 21, 01, 36, 02, 52. Adormeceu algumas vezes, apenas para acordar sobressaltado por sonhos em que ouvia as crianças a chamá-lo. Noutros momentos, era ele novamente uma criança, a implorar por ajuda e a ser ignorado. Lembrou-se de uma noite particularmente fria em que dormiu debaixo de um viaduto com a mãe, porque não tinham mais para onde ir. Os passos das pessoas por cima deles soavam como trovões. Cada carro que passava iluminava brevemente o rosto cansado da sua mãe, que, apesar de tudo, tentava manter um sorriso tranquilizador para não o assustar. Vai ficar tudo bem, Manel, dizia ela. Nós somos fortes, tu e eu. A força que a sua mãe demonstrara durante aqueles tempos difíceis, Manuel via-a refletida nos olhos de Sofia. Uma criança de 5 anos a assumir a responsabilidade de cuidar do seu irmão mais novo, a enfrentar um restaurante cheio de adultos ricos porque o seu irmãozinho tinha fome. Manuel virou-se na cama, procurando uma posição confortável que parecia impossível de encontrar. O quarto, demasiado grande, parecia troçar dele. Naquela noite, o silêncio da mansão vazia amplificava a tempestade dentro da sua mente. As ruas estariam frias esta noite. Por volta das 5 da manhã, quando o céu começou a clarear através das cortinas, Manuel sentou-se na cama, suado e resoluto. Não podia continuar com a sua vida normal, fingindo que aquele encontro nunca tinha acontecido. Não seria como os outros que viravam a cara. Tenho de os encontrar, disse em voz alta para o quarto vazio. Manuel levantou-se e foi até a janela, abrindo as cortinas. A cidade acordava lentamente. No horizonte, um tom rosado começava a pintar o céu. Algures por ali, 2 crianças pequenas enfrentavam o mundo sozinhas. Não se lembrava da última vez que sentira algo tão forte, tão claro. Não era apenas culpa pelo seu passado, nem apenas compaixão pelo presente delas. Era a certeza absoluta de que precisava de fazer algo, que o encontro não fora uma coincidência. Manuel cerrou os punhos, determinado. Começaria a procurar Sofia e Tiago de manhã. Vasculharia todos os cantos daquela cidade se fosse preciso.
Não descansaria até os encontrar. Olhou para o seu reflexo no vidro, sobreposto à cidade que despertava. Fizeste uma promessa uma vez, disse a si mesmo. Está na hora de a cumprires. O sol mal tinha nascido quando Manuel estacionou em frente à adega das vinhas. O restaurante ainda estava fechado ao público, mas ele conseguia ver movimento lá dentro, funcionários a prepararem-se para mais um dia de serviço impecável. Manuel bateu à porta de serviço. Um jovem abriu, franzindo o sobrolho ao vê-lo. Ainda não estamos abertos, senhor. Não estou aqui para comer, interrompeu Manuel. Preciso de falar com alguém sobre 2 crianças que estiveram aqui ontem à noite. O jovem pareceu confuso por um momento, até que reconheceu Manuel. O senhor é o senhor Costa, certo? Aquele que convidou aquelas crianças para jantar? Manuel acenou, sentindo uma centelha de esperança. Sabe alguma coisa sobre elas? A menina de uns 5 anos, o menino de uns 3? Não, senhor, só os vi aqui dentro. Minutos depois, o senhor Pereira apareceu, ajustando a gravata. Senhor Costa, em que posso ajudá-lo? Aquelas crianças de ontem à noite, preciso de as encontrar. O senhor Pereira ergueu as sobrancelhas. Não temos informações sobre elas. Esse tipo de incidente não é comum na adega das vinhas. A palavra incidente fez Manuel apertar os lábios, mas conteve-se. Alguém viu para onde foram depois de saírem? Talvez o pessoal da entrada? O senhor Pereira chamou um homem que passava. Oscar, viste para onde foram aquelas crianças ontem à noite? O homem parou a pensar. Acho que foram em direção ao parque, senhor. A menina ia a puxar o menino pela mão. O coração de Manuel acelerou. Qual parque? O Jardim da Estrela, a 2 quarteirões daqui, depois à esquerda. Obrigado. Manuel virou-se para sair, mas o senhor Pereira deteve-o. Senhor Costa, se me permite, por que tanto interesse nestas crianças? Manuel olhou para o chefe de sala. Porque fiz uma promessa a mim mesmo há muito tempo, que se algum dia tivesse os meios, não viraria a cara a quem precisa de ajuda. O Jardim da Estrela era maior do que ele esperava. Um espaço verde, um pequeno lago, um parque infantil e vários bancos. Manuel começou a andar, os seus olhos a perscrutar qualquer sinal de Sofia e Tiago. Após 20 minutos sem sucesso, aproximou-se de um homem mais velho que alimentava pombos. Bom dia, estou à procura de 2 crianças pequenas, uma menina de 5 anos e um menino de 3. A menina tem cabelo escuro e é muito protetora do irmãozinho. Viu-os por aqui? O homem abanou a cabeça. Não vi crianças assim, mas passa muita gente por aqui. Manuel continuou a sua busca, parando corredores, funcionários de manutenção e mães com filhos. Ninguém tinha visto Sofia e Tiago. Decidiu expandir a área. Deixando o parque, caminhou pelas ruas adjacentes, entrando em lojas e cafés para perguntar. A sua aparência simples, calças de ganga e um casaco casual, ajudou-o a não chamar demasiado a atenção, mas ainda assim recebeu olhares desconfiados quando perguntou pelas crianças. Por que está à procura destas crianças? Perguntou a dona de uma mercearia, olhando-o com cautela. Encontrei-os ontem e eles pareciam estar em apuros. Quero ajudar. A mulher gesticulou numa certa direção. Há um pequeno acampamento debaixo da ponte 25 de abril. Às vezes, os sem-abrigo ficam lá. Seguindo o seu conselho, Manuel notou como o cenário mudava quanto mais se afastava da zona da adega das vinhas. Os edifícios tornaram-se menos grandiosos, os passeios mais rachados, o lixo mais visível. O contraste era chocante. A apenas alguns quarteirões do restaurante onde gastara centenas de euros numa refeição, as pessoas viviam em extrema pobreza. A ponte 25 de abril estendia-se sobre um pequeno rio poluído. Debaixo dela, Manuel encontrou um pequeno acampamento improvisado. Tendas feitas de lonas e cartão, alguns colchões velhos, pertences amarrados em sacos de plástico. 3 homens estavam sentados à volta de uma pequena fogueira improvisada. Olharam para ele com desconfiança enquanto ele se aproximava. Bom dia,
disse ele, mantendo alguma distância. Estou à procura de 2 crianças, uma menina de 5 anos e um menino de 3. Viram-nos por aqui? Um homem de barba grisalha respondeu. O que queres com eles? Encontrei-os ontem. Parecem estar sozinhos. Quero ajudar. Os homens trocaram olhares. O barbudo falou. Não vimos crianças nenhumas por aqui, mas há um abrigo a uns 3 quarteirões a leste. Às vezes, as crianças vão lá para comer. Obrigado. Manuel ofereceu-lhes algum dinheiro para o pequeno almoço. O homem aceitou as notas. És rico, não és? Vê-se pelos teus sapatos. São demasiado novos. Manuel olhou para os seus próprios pés. Mesmo depois de escolher a sua roupa mais simples, os seus sapatos ainda o denunciavam. Eu já fui pobre, disse ele honestamente. Sei como é. O homem soltou uma risada curta. Não sabes. A partir do momento em que te esqueces, já não sabes realmente. As palavras atingiram-no com força. Manuel acenou e afastou-se na direção indicada. O abrigo era um edifício simples com uma placa gasta. Casa do Acolhimento, o Refúgio. Algumas pessoas tomavam o pequeno almoço, servidas por voluntários. O cheiro a café barato e pão misturava-se com o cheiro a desinfetante. Manuel aproximou-se de uma mulher de meia-idade que parecia estar no comando. Bom dia! Estou à procura de 2 crianças pequenas que possam ter passado por aqui. Uma menina de 5 anos chamada Sofia e um menino de 3 anos, Tiago. A mulher estudou-o com olhos experientes. E o senhor é? O meu nome é Manuel Costa. Encontrei estas crianças ontem e estou preocupado com elas. Parecem estar sozinhas. Senhor Costa, nós respeitamos a privacidade de quem vem aqui. Se as crianças estiveram aqui, não posso simplesmente dar informações sobre elas a um estranho. Compreendo e respeito isso, mas são crianças muito pequenas, sozinhas nas ruas. A menina disse que a mãe morreu e que o pai as abandonou. A expressão da mulher suavizou-se. O que planeia fazer se as encontrar? Garantir que estão seguras, que têm um lugar para ficar, comida, o básico. Trabalha para alguma organização? Não, sou só eu. Senhor Costa, se estas crianças estão realmente sozinhas, o procedimento correto seria contactar a Segurança Social. Manuel sentiu um aperto no peito. Memódio. Segurança Social significava burocracia, provável separação dos irmãos. Eu tenho os recursos, disse ele em voz baixa. Posso ajudá-los sem envolver o sistema, pelo menos por agora. A mulher estudou o seu rosto. Não vi crianças com essa descrição nos últimos dias, mas há outros abrigos pela cidade. Manuel passou as horas seguintes a continuar a sua busca, entrando em mais estabelecimentos, falando com mais pessoas. As respostas eram sempre as mesmas. Ninguém tinha visto as crianças ou não se lembravam. Com o passar do dia, Manuel deu por si em partes da cidade que nunca tinha visitado antes. Becos estreitos, edifícios abandonados, pessoas a dormir em caixas de cartão. A pobreza sempre estivera lá, a apenas alguns quilômetros do seu mundo de luxo. Como a ignorara durante tanto tempo? Lembrou-se da sua mãe, de como ela lutara para sobreviver, para lhe dar o mínimo, de como, mesmo nas piores situações, mantinha a sua dignidade. Somos pobres, Manel, mas não somos menos. Por volta do meio-dia, exausto e frustrado, Manuel parou numa pequena tasca para comer qualquer coisa. Enquanto esperava pelas suas sandes, estudou um mapa da cidade no seu telemóvel, marcando mentalmente as áreas que já tinha pesquisado. O dia passou sem resultados. Quando a noite caiu, Manuel percebeu que precisava de uma abordagem mais sistemática. Por um momento, considerou oferecer uma recompensa, colocar anúncios, contratar investigadores privados. Com o seu dinheiro e influência, podia mobilizar recursos consideráveis. Mas algo o fez hesitar. Chamar demasiado a atenção podia assustar as crianças e envolver as autoridades podia levar a que Sofia e Tiago fossem separados pelo sistema. Decidiu que era melhor continuar a procurar sozinho. Regressou à casa,
cansado, mas determinado. Amanhã seria outro dia. Não vou desistir, disse a si mesmo enquanto conduzia. Vou encontrá-los. Na manhã seguinte, Manuel saiu ainda mais cedo. O céu estava nublado, ameaçando chuva. Regressou ao mesmo bairro, mas desta vez com uma estratégia diferente. Focou-se em locais onde crianças sem abrigo poderiam procurar comida, pequenas tascas, as traseiras dos restaurantes, locais onde pudessem ser descartados restos de comida. Entrou numa modesta padaria e mostrou uma foto no seu telemóvel. Tinha pedido à segurança da adega das vinhas as imagens das câmaras que mostravam Sofia e Tiago. Já vi estes pequeninos, disse a senhora atrás do balcão, ajustando os óculos para ver melhor a imagem. A menina veio cá ontem bem cedo. Pediu pão duro, mas disse que não tinha dinheiro. Dei-lhe na mesma. Parecia tão faminta. O coração de Manuel bateu com força. Sabe para onde foram depois? Não, mas eles aparecem por aqui de vez em quando. Se precisam de comida, esta rua tem vários sítios que dão restos. Manuel agradeceu e seguiu pela rua que ela indicou. O céu escureceu e um chuvisco leve começou a cair. Puxou o capuz, perguntando-se como Sofia e Tiago se estariam a proteger do frio e da chuva. Depois de quase 1 hora a andar no chuvisco, entrou num pequeno restaurante chinês para se abrigar. Estava quase vazio, exceto por um homem idoso a comer sopa num canto. A dona, uma mulher asiática de cerca de 50 anos, veio atendê-lo. Manuel mostrou-lhe a foto no telemóvel e contou a sua história. — Ah, sim! Exclamou a mulher, apontando para a porta das traseiras. Aquela menina vem quase todos os dias. Eu guardo sempre os restos para ela e para o irmãozinho. Ela é muito educada, diz sempre obrigada. Aliás, eles estiveram aqui há uns 20 minutos. Manuel quase deixou cair o telemóvel de excitação. Sabe para onde foram? Eles costumam ir por ali, apontou ela para um beco lateral. Acho que se abrigam lá quando chove. Agradecendo-lhe rapidamente, Manuel voltou a sair para a chuva, agora mais forte. O beco era estreito, ladeado por edifícios velhos e degradados. Algumas entradas estavam tapadas com tábuas, enquanto outras pareciam parcialmente ocupadas. Caminhou lentamente, verificando cada porta, cada entrada. A chuva escorria-lhe pelo rosto, encharcando a sua roupa. O frio infiltrava-se nos seus ossos e ele perguntava-se como crianças tão pequenas aguentavam aquilo dia após dia. Então, viu-os. No vão entre 2 edifícios, debaixo de um telhado improvisado feito de pedaços de cartão, estavam Sofia e Tiago. Estavam encolhidos um contra o outro, tentando manter-se secos da chuva que o vento soprava para o seu abrigo precário. Sofia tinha os braços à volta do irmão e um cobertor fino e sujo cobria-os a ambos. Tiago parecia pálido, os seus lábios ligeiramente azulados pelo frio. Manuel sentiu um nó na garganta. Aproximou-se com cuidado, para não os assustar. Sofia! Chamou suavemente. A menina olhou para cima rapidamente, os olhos arregalados de medo. Quando o reconheceu, pareceu confusa. — É o senhor do restaurante, disse ela, puxando o irmão para mais perto, protetora. — Sim, sou eu, Manuel. Lembras-te? Estive à vossa procura. Sofia franziu o sobrolho, desconfiada. — Por quê? — Porque estou preocupado, respondeu Manuel honestamente, agachando-se ao nível deles. Vocês não deviam estar aqui fora sozinhos, especialmente com este frio. Tiago tossiu, um som fraco e preocupante. Os seus olhos estavam semicerrados, como se estivesse muito cansado. — Ele está doente? Perguntou Manuel, a preocupação evidente na sua voz. Sofia hesitou, depois acenou. Está a tossir desde ontem e está com muito frio. Manuel estendeu lentamente a mão para o menino, tocando-lhe na testa. Estava quente, um contraste gritante com as suas bochechas frias. — Sofia, ele precisa de ajuda. Vocês os dois precisam de sair deste frio, tomar um banho quente, comida a sério. A menina parecia dividida entre o medo e a necessidade. Não temos mais para onde ir. Eu tenho uma casa grande com quartos vazios, disse Manuel gentilmente,
mantendo a voz calma. Podem ficar lá. Tenho comida, roupa quente e podemos levar o Tiago a um médico. Sofia olhou do irmão para a chuva torrencial, depois de volta para Manuel. Vai chamar a polícia? Não, prometeu Manuel. Só quero ajudar-vos. Como fiz no restaurante. Lembras-te de como soube bem aquela refeição quente? Tiago tossiu novamente e Sofia apertou os lábios, tomando uma decisão difícil. Está bem, disse ela finalmente, mas só porque o Tiago está doente. Manuel sorriu, sentindo um alívio imenso. Vamos então, o meu carro está aqui perto. Tirou o casaco e enrolou-o em Tiago, pegando no menino ao colo. Era alarmantemente leve para a sua idade. Sofia ficou parada, agarrada ao cobertor fino, à volta dos ombros. Pronta? Perguntou Manuel. Ela acenou, demasiado séria para uma menina de 5 anos. Pegou na mão que ele lhe ofereceu, os seus dedos pequenos e frios contra a palma dele. Caminharam pela chuva até ao carro de Manuel. Sofia observava tudo atentamente, claramente assustada, mas determinada a não o demonstrar. Assim que chegaram, Manuel acomodou Tiago no banco de trás, ainda enrolado no seu casaco, e ajudou Sofia a subir. Vão ficar bem agora, disse ele, ligando o aquecimento no máximo. Eu prometo. Enquanto conduzia pela cidade, Manuel olhava ocasionalmente pelo retrovisor. Sofia estava sentada, tensa, a olhar pela janela como se estivesse a memorizar o percurso. Tiago adormecera, a sua respiração ligeiramente ofegante. Pareciam tão pequenos e vulneráveis no banco de trás. Manuel agarrou o volante. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava a fazer algo verdadeiramente importante. Não se tratava de dinheiro, poder ou sucesso. Tratava-se de 2 crianças que precisavam de ajuda, o mesmo tipo de ajuda que ele um dia precisara e nunca recebera. A chuva continuou a cair enquanto eles deixavam as ruas estreitas e entravam na parte mais rica da cidade. Sofia observava pela janela, os olhos a arregalarem-se com os edifícios altos e as casas luxuosas, um mundo completamente diferente do dela. É longe? Perguntou ela finalmente, quebrando o silêncio. Não, estamos quase a chegar, respondeu Manuel, sentindo um estranho nervosismo. Acho que vais gostar da minha casa. Tem muito espaço e a minha governanta, a Maria, faz a melhor sopa do mundo. Sofia não respondeu, mas o seu olhar refletia uma mistura de medo e esperança, o olhar de alguém que aprendera demasiado cedo a não confiar nos adultos, mas que ainda não conseguia silenciar completamente o desejo de acreditar. Os portões da mansão de Manuel abriram-se automaticamente à aproximação do carro. Sofia puxou o cobertor com mais força para junto dos ombros, os seus olhos enormes ao ver a casa enorme que apareceu à sua frente. Parecia um castelo de conto de fadas, com grandes janelas, colunas imponentes e um jardim tão impecavelmente cuidado que quase não parecia real. Mora aqui? Perguntou ela, a sua voz mal audível. Sim, respondeu Manuel, estacionando em frente à entrada principal. É demasiado grande só para uma pessoa, não achas? Tiago acordou quando o carro parou, olhando em volta, confuso. A sua tosse parecia pior do que antes. A porta da mansão abriu-se antes mesmo de Manuel sair do carro. Maria, a governanta, apareceu com uma expressão preocupada. Atrás dela, 2 outros funcionários observavam curiosamente. Senhor Costa, ainda bem que voltou. Estávamos preocupados com a chuva e... Ela parou ao ver as crianças no banco de trás. Oh, meu Deus! Maria, preciso de ajuda, disse Manuel, abrindo a porta para Sofia poder sair. Este é o Tiago e esta é a Sofia. Vão ficar conosco por uns tempos. Maria olhou para as crianças, molhadas, sujas, com Tiago claramente doente, e os seus instintos maternais assumiram o controlo. Vamos entrar imediatamente. Estas crianças precisam de um banho quente e roupa seca. Sofia segurou a mão de Tiago com força enquanto entravam na mansão. Os seus olhos percorreram o hall de entrada, chão de mármore, um lustre de cristal, a escadaria curva que levava ao 2º andar. Pareciam minúsculos naquele cenário grandioso. Prepare um banho e separe alguma roupa, instruiu Manuel aos seus funcionários.
E precisamos de um médico para o menino. Ele está com febre. A equipa moveu-se rapidamente, embora as suas expressões revelassem confusão e surpresa. Não era todos os dias que o seu patrão, um dos homens mais ricos da cidade, trazia crianças sem abrigo para sua casa. Maria ajoelhou-se à altura de Sofia. Vamos cuidar bem de ti, querida. Primeiro um banho quentinho, depois roupa seca e uma boa refeição. Que tal? Sofia não respondeu, apenas apertou mais a mão do irmão. Está tudo bem, assegurou Manuel. A Maria vai ajudar-vos a limparem-se enquanto eu chamo um médico para o Tiago. Com alguma relutância, Sofia permitiu que Maria os guiasse escadas acima. Enquanto subiam, a menina continuava a olhar para trás a cada poucos passos, como se com medo de que Manuel desaparecesse. Eu não vou a lado nenhum, prometeu ele, notando o seu medo. Estarei aqui quando descerem. No segundo andar, Maria levou as crianças a um dos quartos de hóspedes com uma casa de banho anexa. Uma das empregadas já estava a encher a banheira. Olhem para isto, não é maravilhoso? Disse Maria, tentando animá-los. Vão ficar limpinhos e quentinhos num instante. Sofia olhou para a enorme banheira com uma mistura de fascínio e apreensão. Nunca tomamos banho numa banheira assim. Bem, hoje é a vossa oportunidade, sorriu Maria. Posso ajudar-vos? Após alguma hesitação, Sofia acenou. Maria ajudou-os a despir-se, chocada em silêncio com o quão magros ambos estavam e com as pequenas nódoas negras nos seus corpos, marcas de uma vida dura nas ruas. Com cuidado, colocou-os na água morna, mostrando-lhes como usar o sabão e o shampoo. Estavam tensos no início, mas em breve Tiago começou a sorrir fracamente, hipnotizado pela espuma. Sofia permaneceu de guarda, como se esperasse que algo de mal acontecesse a qualquer momento. Entretanto, no andar de baixo, Manuel estava ao telefone com o seu médico particular, o Dr. Silva. Preciso que venha imediatamente. É uma emergência, explicou. Um menino de 3 anos, possivelmente com uma pneumonia ou algo parecido. O médico prometeu chegar em menos de meia hora. Manuel desligou exatamente quando o seu assistente pessoal, João, chegou, parecendo visivelmente preocupado. Sr. Costa, o que se passa? A Maria ligou a dizer que trouxe crianças para casa. Manuel respirou fundo, percebendo o quão estranha a situação parecia do exterior. Sim, 2 crianças que viviam nas ruas. O menino está doente e eu não podia deixá-los lá fora com esta chuva, especialmente com ele a tossir. João ajustou os óculos, claramente desconfortável. Senhor, compreendo a sua preocupação, mas existem procedimentos adequados para estas situações. Abrigos, a segurança social. Não, disse Manuel firmemente. Não vamos envolver a burocracia, pelo menos para já. Eles ficam aqui. Sr. Costa, com todo o respeito, isto pode levar a complicações legais. O senhor não tem a custódia destas crianças e... João, a voz de Manuel era calma, mas inflexível. Sei que estás preocupado com os meus interesses, mas já tomei a minha decisão. João suspirou, reconhecendo a futilidade de discutir quando o seu chefe estava tão resoluto. Como desejar, senhor? Devo cancelar as suas reuniões para o resto da semana? Sim, por favor. E, João, obrigado por te preocupares. Quando as crianças desceram, estavam irreconhecíveis. Limpas, com o cabelo ainda úmido, a usar roupas novas que Maria providenciara apressadamente, tendo enviado um motorista para comprar artigos infantis numa loja próxima. Tiago usava um fato de treino azul que parecia engoli-lo, enquanto Sofia usava uma t-shirt e calças que eram obviamente demasiado grandes, mas limpas e confortáveis. Manuel sorriu quando os viu. Olhem para vocês, estão ótimos. Sofia não sorriu de volta, mas os seus olhos pareciam menos assustados. Tiago, apesar da sua doença, parecia mais relaxado, segurando a mão de Maria como se já confiasse nela. O médico estará aqui em breve para examinar o Tiago, explicou Manuel. Entretanto, que tal comermos alguma coisa? Vocês os dois devem estar com fome.
Maria guiou-os até a cozinha, onde a mesa já estava posta com uma variedade de alimentos simples, mas nutritivos. Sopa quente, sanduíches, fruta, leite. Sofia ajudou Tiago a sentar-se, ambos a olhar para a comida, como se fosse um tesouro. Comam o que quiserem, encorajou Manuel. As crianças não precisaram de mais nenhum convite. Comeram com fome, embora Sofia permanecesse alerta, comendo mais devagar e certificando-se de que Tiago tinha o suficiente antes de se concentrar no seu próprio prato. A menina mastigava cada dentada como se estivesse a memorizar o sabor, ocasionalmente pegando em mais pão como se estivesse preocupada que a comida pudesse desaparecer. Manuel observava em silêncio, uma torrente de emoções contraditórias a dominá-lo. Ver crianças tão assustadas e famintas na sua cozinha luxuosa trazia de volta memórias que ele tentara enterrar, de como ele próprio outrora olhara para a comida com aquela mesma combinação de incredulidade e gratidão desesperada. Lembrou-se da sua mãe a dividir um pão duro em partes desiguais, dando-lhe sempre o pedaço maior. "Estás a crescer", dizia ela. "Precisas de comer bem." Mas ele sabia que ela própria passava fome para o alimentar. O som da campainha quebrou os seus pensamentos. O Dr. Silva tinha chegado. O médico, um homem de aparência simpática na casa dos 50 anos, examinou Tiago com cuidado. Sofia não se afastou do lado do irmão um segundo sequer, observando cada movimento do médico com desconfiança. "Ele tem uma bronquite", diagnosticou o Dr. Silva após o exame. Nada muito grave ainda, mas podia ter piorado se ele ficasse lá fora com este tempo. "Vou prescrever antibióticos e um xarope para a tosse." Manuel acenou, aliviado por não ser mais grave. "Obrigado por ter vindo tão depressa, doutor." Quando o médico saiu, já era noite. As crianças estavam claramente exaustas. Os olhos de Tiago quase se fechavam enquanto ele estava sentado no sofá. Sofia, apesar de parecer cansada também, permanecia alerta. "Acho que é hora de dormir", sugeriu Manuel. "A Maria preparou um quarto para vocês." Maria levou-os novamente escadas acima para um grande quarto de hóspedes, onde arranjara 2 camas, uma mais pequena, usada anos antes quando a sobrinha de Manuel ficara lá. Sofia olhou para as camas com lençóis brancos e cobertores macios, como se fossem objetos de outro planeta. Ajudou Tiago a subir para uma delas e aconchegou-o cuidadosamente. "Ficas bem aqui?" perguntou Maria. "Eu estarei mesmo ali ao fundo do corredor se precisares de alguma coisa durante a noite." Sofia acenou timidamente. "Obrigada pela comida e pelas camas." Maria sorriu, tocada pela educação da criança, apesar de tudo o que ela devia ter passado. "De nada, querida. Dorme bem." Quando Maria saiu, Manuel entrou para dar as boas noites. Encontrou Tiago já a dormir, a sua respiração ainda um pouco ofegante, mas mais regular. Sofia estava sentada na beira da outra cama, como se não soubesse como lidar com tanto conforto. "Está tudo bem?" perguntou ele, mantendo a voz baixa para não acordar Tiago. Sofia encolheu os ombros, olhando para as suas mãos. "Por que está a fazer isto? Por que nos trouxe para aqui?" A pergunta apanhou Manuel de surpresa, mas ele sabia que lhe devia honestidade. "Porque, quando eu era criança, também passei por momentos difíceis. Tive frio e fome, e ninguém me ajudou." Sofia ergueu os olhos, estudando o seu rosto como se tentasse decidir se ele estava a dizer a verdade. "Era pobre?" "Sim, muito pobre. A minha mãe fazia o que podia, mas às vezes não era suficiente." "Como ficou rico?" Manuel sorriu suavemente. "Isso é uma longa história. Talvez um dia te conte. Agora é hora de dormir." Ele aproximou-se para a aconchegar, mas parou ao notar que ela ainda estava tensa. Em vez disso, apenas puxou o cobertor para cima, para que ela o pudesse agarrar quando se sentisse pronta. "Boa noite, Sofia. Fico feliz por estares aqui." Quando Manuel saiu, Sofia finalmente se deitou. O colchão era tão macio que ela sentiu que estava a afundar. Os lençóis cheiravam a limpo, um cheiro que ela mal se lembrava.
Era tão diferente dos lugares onde ela e Tiago tinham dormido nos últimos meses. Caixas de cartão, vãos de prédios, cantos de abrigos, quando tinham sorte. Do outro lado do quarto, ela podia ouvir a respiração de Tiago, mais suave agora que ele estava quente e medicado. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia permitiu-se relaxar um pouco. Apenas um pouco. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina surpreendentemente estável. Manuel reorganizou os seus compromissos para poder estar presente, ajudando as crianças a adaptarem-se à sua nova vida. Maria assumiu o papel de cuidadora principal sempre que Manuel precisava de trabalhar no seu escritório em casa. Ela estabeleceu horários para refeições, banhos e hora de dormir, uma estrutura que as crianças claramente nunca tinham tido. O almoço é sempre ao meio-dia, explicava ela pacientemente, e precisam de lavar as mãos antes de comer. Sofia achava todas estas regras estranhas, mas esforçava-se por segui-las, grata por tudo o que estavam a receber. Tiago, a recuperar rapidamente, com a medicação e a boa alimentação, adaptou-se mais facilmente, fascinado por cada novo aspecto da casa. "Olha, Sofia!" exclamou ele, apontando para a enorme televisão na sala. "Tem desenhos animados." No terceiro dia, Manuel encontrou Tiago no jardim a brincar com o Max, o Golden Retriever que normalmente ficava com o jardineiro. O menino ria-se cada vez que o cão lhe lambia o rosto, um som que Manuel percebeu que nunca tinha ouvido antes. Sofia, no entanto, permanecia cautelosa. Manuel encontrou-a várias vezes a olhar pela janela, como se estivesse a planear uma fuga, ou talvez, pensou ele, apenas a certificar-se de que o mundo exterior ainda existia. O pessoal da casa estava dividido nas suas reações. Alguns, como Maria, abraçaram as crianças de todo o coração. Outros mantinham a distância, claramente desconfortáveis com a situação invulgar. João, o assistente de Manuel, não escondeu a sua preocupação. "Senhor Costa, o conselho de administração da empresa ligou 3 vezes hoje. Estão a questionar a sua ausência das reuniões." "Diz-lhes que estou a tratar de assuntos pessoais", respondeu Manuel, assinando documentos no seu escritório. "Senhor, com todo o respeito, esta situação é irregular. Devia consultar um advogado sobre a custódia destas crianças. Existem protocolos legais." "Compreendo, João." Manuel ergueu os olhos do papel. "Vou tratar disso quando for a altura certa." Mais tarde nesse dia, enquanto Manuel verificava e-mails, recebeu uma chamada de Antônio Fonseca, o seu principal sócio. "Manuel, que raio se passa?" A voz de Antônio soava irritada ao telefone. "Ouvi rumores de que levaste crianças de rua para tua casa." "Não são rumores, Tony. É verdade." Houve um silêncio chocado. "Perdeste o juízo? Sabes o tipo de problemas que isto pode causar? E se estas crianças tiverem família? E se a imprensa descobre? Um dos homens mais ricos da cidade a raptar crianças." "Eu não raptei ninguém", respondeu Manuel calmamente. "Encontrei 2 crianças abandonadas e trouxe-as para um lugar seguro." "Manel, somos figuras públicas. Tudo o que fazemos tem consequências. Devias ter chamado as autoridades." A conversa continuou nesse tom, com Antônio a insistir que Manuel estava a arriscar a sua reputação e, potencialmente, a criar problemas legais. Quando desligaram, Manuel sentiu-se momentaneamente abalado. Talvez o Antônio tivesse razão. Talvez a solução adequada fosse entregar as crianças à segurança social, onde profissionais treinados poderiam cuidar delas. Naquela noite, enquanto caminhava pelo corredor para o seu quarto, Manuel parou à porta do quarto das crianças. Tiago dormia profundamente, a sua cor saudável de novo. Sofia, no entanto, estava acordada, sentada na cama, a abraçar os joelhos. "Não consegues dormir?" perguntou ele em voz baixa, entrando. Ela abanou a cabeça. Estava a pensar. "Em quê? Em quando teremos de ir embora?" As suas palavras atingiram Manuel como um soco. No seu mundo, as pessoas raramente falavam de forma tão direta e honesta sobre as suas inseguranças. "Sofia", disse ele, sentando-se na beira da cama.
Não vais a lado nenhum, a menos que queiras. Ela perscrutou o seu rosto na semi-escuridão. A sério? A sério, mas e se te cansares de nós? O nosso pai cansou-se. Manuel sentiu um lampejo de raiva pelo homem que abandonara estas crianças, seguido de uma certeza absoluta no seu coração. Eu não me vou cansar de vocês, prometo. Sofia não respondeu imediatamente, mas algo na sua expressão mudou, uma pequena centelha de esperança. O Tiago gosta daqui, ele gosta do cão. E tu, gostas? Ela encolheu os ombros, mas foi um gesto menos defensivo desta vez. É bom ter sempre comida. Manuel sorriu, reconhecendo essa admissão como o pequeno, mas significativo passo em direção à confiança que era. Horas mais tarde, com todas as luzes da mansão apagadas, Manuel ainda estava acordado. As palavras de Antônio e João ecoavam na sua mente, misturando-se com imagens de Sofia e Tiago. As complicações legais, os problemas potenciais, tudo isso era real. Mas também o era o laço que começara a formar-se, frágil, mas inegável. Decidiu que, de manhã, ligaria ao seu advogado. Tinha de haver uma forma legal de manter as crianças sob os seus cuidados, e ele iria encontrá-la. Recusava-se a deixá-las voltar para as ruas, nem a vê-las separadas pelo sistema. No fundo do corredor, no quarto das crianças, Tiago sonhava com o cão, e Sofia, finalmente a dormir, agarrava uma pequena almofada, como se com medo de que alguém lhe a roubasse durante a noite. Mas, pela primeira vez em muito tempo, os seus rostos tinham a paz daqueles que se sentem, pelo menos temporariamente, seguros. A chuva batia contra as janelas da mansão, projetando sombras inquietas nas paredes do quarto de Manuel. Ele revirava-se na cama, preso num pesadelo demasiado vívido para ser apenas um sonho. No pesadelo, ele era novamente uma criança, magricela, a usar roupas demasiado grandes e sapatos cheios de buracos. Estava à porta de uma casa enorme, a bater e a implorar por ajuda. A sua mãe estava doente, precisavam de comida. As pessoas dentro da mansão olhavam através dele, como se ele fosse invisível, ou pior, como uma mancha na sua paisagem que preferiam ignorar. Por favor, suplicava o jovem Manuel no seu sonho. Só um bocadinho de comida, qualquer coisa. Então, numa reviravolta cruel, ele já não era a criança suplicante. Era o adulto dentro da casa luxuosa, a virar as costas a uma menina pequena que segurava um prato vazio nas mãos. E atrás dela, um menino tremia de frio. Manuel acordou sobressaltado, o coração acelerado, o corpo coberto de um suor frio. Por um momento, ficou desorientado, até que as formas familiares do seu quarto surgiram na penumbra. Olhou para o relógio. 3h42 da manhã. Sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. Não era o primeiro pesadelo desde que trouxera Sofia e Tiago para sua casa. A presença deles estava a desenterrar memórias que ele guardara num canto escuro da sua mente. Memórias que o seu sucesso financeiro e a sua vida confortável tinham atenuado, mas nunca verdadeiramente apagado. Como pôde esquecer? Como pôde viver todos estes anos na sua bolha de privilégio, sabendo que havia crianças como ele fora, a sofrer nas ruas, a passar fome, frio e medo? Era como se ele tivesse construído um muro entre o rapaz que fora e o homem em que se tornara. E agora esse muro estava a ruir. Manuel levantou-se e foi até a janela. As luzes da cidade brilhavam à distância, pontos de brilho na escuridão. Ali, quantas crianças estariam a passar pelo que Sofia e Tiago passaram? Quantas precisavam apenas de uma oportunidade, como a que ele eventualmente tivera? Eu posso mudar isso, murmurou para si mesmo. Eu tenho o poder de fazer a diferença agora. Na manhã seguinte, Manuel encontrou Sofia sozinha na cozinha. A menina estava em bicos de pés, a tentar alcançar uma caixa de cereais no armário. Ele aproximou-se em silêncio e pegou-a para ela. Obrigada, disse ela, sem o olhar diretamente. Após uma semana na mansão, Sofia parecia um pouco menos tensa, mas ainda mantinha uma reserva cautelosa que apertava o coração de Manuel. Onde está o Tiago? Perguntou ele, entregando-lhe uma tigela.
Ainda está a dormir. Tossiu um pouco à noite, então dei-lhe o remédio que o médico disse. Manuel observou enquanto ela despejava cuidadosamente os cereais na tigela, como se contasse cada floco. Mesmo com comida abundante disponível, Sofia comia como alguém que conhecia a fome, nunca desperdiçando nada, guardando sempre um pouco para mais tarde. Sempre cuidaste bem dele, não foi? Sofia encolheu os ombros. Tenho de cuidar dele, sou a irmã mais velha. E quem cuidou de ti? A pergunta pareceu apanhar a menina de surpresa. Ficou em silêncio por um momento, a mexer nos cereais com a colher. A mamã, disse ela finalmente. Ela cuidava de nós os dois, até ficar doente. Manuel sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Queres contar-me o que aconteceu? Por um longo momento, ele pensou que ela não responderia. Mas então, com uma voz pequena. A mamã tossia muito, como o Tiago, só que pior, não tínhamos dinheiro para um médico bom. Depois, ela já não conseguia sair da cama. Sofia continuou, a sua voz monótona, como se relatasse uma história que acontecera a outra pessoa. Quando ela morreu, o meu pai chorou muito. Depois começou a beber aquela coisa que os adultos bebem e que cheira mal. Ele saía e voltava zangado. Um dia ele saiu e nunca mais voltou. A simplicidade com que ela relatava uma tragédia tão grande era devastadora. Manuel sentiu um nó na garganta. Sabes onde o teu pai pode estar? Sofia abanou a cabeça. Não sei se ele está vivo. Às vezes penso que ele vai voltar, mas acho que não. E como é que acabaram na rua? Não conseguíamos pagar o sítio onde morávamos. Um homem veio e disse que tínhamos de sair. Tentei encontrar a nossa tia, mas ela também se mudou. Manuel observava Sofia enquanto ela falava. Apesar dos seus meros 5 anos, havia uma maturidade nos seus olhos que nenhuma criança deveria ter. Ela descreveu a perda da mãe, o abandono do pai e a sobrevivência nas ruas com a mesma objetividade que outra criança poderia usar para descrever um dia na escola. Sabes que não devias ter passado por isso sozinha, certo? Disse ele gentilmente. Há pessoas que deviam ter te ajudado. Sofia olhou para ele, os seus olhos escuros demasiado sérios. Mas ninguém ajudou, só tu. Aquelas palavras simples atingiram Manuel como um soco. Quantas vezes ele poderia ter ajudado alguém e não o fez, demasiado ocupado com as suas aquisições, os seus negócios, a sua busca por mais e mais? Mais tarde, nesse mesmo dia, Manuel estava a trabalhar no seu escritório em casa quando o seu telefone tocou. Antônio, novamente, soando ainda mais irritado do que antes. Manuel, o Conselho de Administração exige a tua presença na reunião de amanhã. Não posso continuar a arranjar desculpas para ti. Tony, já expliquei. Estou a tratar de uma situação pessoal importante. Aquelas crianças... A voz de Antônio tornou-se mais agitada. Manel, isto está fora de controle. Estamos prestes a fechar o maior negócio do ano e tu estás a brincar às amas com 2 crianças de rua. Manuel sentiu uma raiva fria a inflamar-se dentro dele. Não fales deles assim. Olha, não estou a tentar ser insensível, mas precisas de te focar no que realmente importa. Se queres ajudar crianças carenciadas, faz o que toda a gente faz. Doa a uma instituição de caridade e segue em frente. Não é assim tão simples. Na verdade, é exatamente assim tão simples, retorquiu Antônio. Estou a falar como teu amigo e sócio há mais de 15 anos. Estás a pôr em risco tudo pelo que trabalhamos por causa de um surto de consciência social. Os acionistas estão a começar a fazer perguntas, Manel. A conversa continuou assim por mais alguns minutos, com Antônio a alternar entre apelos à razão e ameaças veladas sobre as consequências da ausência contínua de Manuel. Quando terminou, Manuel ficou a olhar para a parede, perdido em pensamentos. Sabia que Antônio tinha um ponto de vista válido, do ponto de vista empresarial. A empresa não pararia só porque ele mudara as suas prioridades. Milhões estavam em jogo, centenas de empregos dependiam de decisões que só ele podia tomar.
Mas, pela primeira vez na sua carreira, Manuel descobriu que não conseguia importar-se como antes. Desde que Sofia e Tiago tinham entrado na sua vida, era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando o vazio da sua existência anterior. O que significavam mais alguns milhões quando ele já tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Que diferença fazia mais um edifício com o seu nome? Ao final da tarde, Manuel encontrou as crianças no jardim. Tiago corria atrás de Max, rindo como qualquer criança de 3 anos deveria. Sofia estava sentada na relva, a observar o irmão com um sorriso pequeno, mas genuíno, o primeiro que Manuel vira no seu rosto. Foi aí que ele soube, com uma certeza que nunca sentira antes, nem mesmo durante os negócios mais críticos da sua vida. Não importava o custo pessoal ou profissional, ele não ia abandonar Sofia e Tiago. Não os entregaria a um sistema impessoal que provavelmente os separaria. Não voltaria atrás na sua promessa. Porque, pela primeira vez, desde que se tornara rico, Manuel Costa sentia que estava verdadeiramente a fazer a diferença. Não com cheques de doação ou entrevistas filantrópicas, mas diretamente, pessoalmente. E esse sentimento valia mais do que qualquer negócio no mundo. Passaram-se 2 semanas desde que Sofia e Tiago chegaram à mansão. Tiago recuperara totalmente da sua bronquite, correndo pela casa com a energia ilimitada de uma criança de 3 anos. Sofia, embora ainda reservada, baixava gradualmente a guarda, pelo menos quando pensava que ninguém estava a ver. Manuel observava as mudanças das crianças com uma mistura de alegria e preocupação. Estavam inegavelmente mais saudáveis, tinham ganho peso, as suas bochechas outrora pálidas agora tinham um tom rosado saudável. Mas ele notava que ambos ainda carregavam as cicatrizes invisíveis do seu tempo na rua. Tiago continuava a esconder pedaços de pão nos bolsos durante as refeições, como se preocupado que a comida pudesse acabar a qualquer momento. Sofia ainda acordava à meio da noite para verificar o irmão, um hábito formado por meses a protegê-lo ao ar livre. Naquela manhã, durante o pequeno almoço, Manuel teve uma ideia. As crianças precisavam de mais do que segurança física e conforto material. Precisavam de experiências positivas, de novas memórias para começar a ofuscar as dolorosas. Sofia, Tiago, chamou-os à mesa do pequeno almoço. Que tal fazermos algo diferente hoje? Tiago, com a boca cheia de panquecas, olhou para cima com curiosidade. Sofia, mais cautelosa, esperou que ele continuasse. Pensei que podíamos ir a um sítio especial, fora da cidade, com muito espaço aberto, talvez até alguns animais para ver. Por quê? Perguntou Sofia, sempre direta. É algum feriado? Não, disse Manuel com um sorriso. Não é uma data especial nem nada. Apenas um bom dia para passarmos juntos. Um dia que pode ser especial só por ser nosso. Tiago bateu palmas, já entusiasmado com a possibilidade de uma aventura. Vamos ver animais? Sim, provavelmente alguns animais. Que tipo de sítio? Insistiu Sofia, ainda não convencida. Tenho uma pequena propriedade fora da cidade, na comporta. Não é uma grande quinta, apenas uma casa de campo. Tem um pequeno lago, alguns trilhos na floresta, muito espaço para correr e explorar. Os olhos de Tiago brilharam de excitação. Mesmo Sofia parecia interessada, embora tentasse escondê-lo. E quando voltamos? Perguntou ela, demonstrando aquela preocupação constante com o futuro que partia o coração de Manuel. Mais tarde, hoje, ou podemos passar a noite se gostarem. A casa é simples, mas confortável. Sofia olhou para Tiago, que estava praticamente a saltar na sua cadeira, depois de volta para Manuel. Acho que seria bom, disse ela finalmente, permitindo-se um pequeno sorriso. 1 hora depois, o carro de Manuel afastava-se da cidade, seguindo uma estrada sinuosa que subia pelas colinas. As crianças olhavam pelas janelas, fascinadas pela paisagem em mudança. Os edifícios deram lugar a campos verdes e, eventualmente, a uma floresta densa. Olha, Sofia! Exclamava Tiago a cada nova visão. Uma vaca! Olhas aquelas árvores todas! O céu é mais azul aqui.
Sofia absorvia tudo com a mesma intensidade, embora fosse mais silenciosa no seu entusiasmo. Manuel notou que ela parecia relaxar mais à medida que a cidade ficava para trás, como se cada quilômetro percorrido aliviasse o seu fardo. A propriedade de Manuel ficava numa pequena colina, rodeada de árvores por todos os lados, exceto por uma clareira com vista para um lago. A casa era modesta em comparação com a sua mansão, uma estrutura de madeira com grandes janelas e um alpendre a toda a volta. Chegamos, anunciou ele, estacionando em frente à casa. Antes que o carro parasse completamente, Tiago já estava a desapertar o cinto de segurança, ansioso por explorar. Sofia ajudou-o a descer, segurando a sua mão com força, enquanto olhava em volta, absorvendo cada detalhe. É tão silencioso, comentou ela, notando apenas o sussurro do vento nas árvores e o ocasional canto de um pássaro. Essa é uma das minhas coisas favoritas neste lugar, concordou Manuel. Sem buzinas, sirenes ou barulho de trânsito. Ele abriu a casa, que estava limpa e arejada. Tinha pedido ao caseiro para a preparar no dia anterior. Era acolhedora, com móveis simples mas confortáveis, uma lareira de pedra e grandes janelas que emolduravam a paisagem como quadros vivos. Que tal explorarmos um pouco lá fora antes do almoço? Sugeriu Manuel, depois de as crianças terem dado uma rápida olhada. Tiago já estava à porta antes que ele pudesse terminar a frase. Sofia seguiu-o, ainda a segurar a mão do irmão, mas a caminhar com um passo mais leve do que o habitual. Manuel guiou-os por um trilho suave que contornava o lago. O dia estava perfeito, soalheiro com uma brisa fresca. Ele levava uma pequena mochila com água, lanches e um kit de primeiros socorros, mais por precaução do que por necessidade. Que tipo de peixe é aquele? Perguntou Tiago, apontando para uma ondulação no lago. Provavelmente uma truta, respondeu Manuel. Há muitas neste lago. Às vezes, venho aqui pescar. Podemos ir pescar? Os olhos de Tiago iluminaram-se com a ideia. Claro, não trouxe o equipamento hoje, mas podemos voltar outro dia só para isso. A menção de outro dia não escapou a Sofia, que olhou para Manuel com uma expressão difícil de decifrar, esperança misturada com cautela, como se não quisesse acreditar totalmente na possibilidade de um futuro estável. Continuaram a caminhar, com Manuel a apontar diferentes tipos de árvores, pássaros e plantas. Tiago absorvia tudo com a curiosidade natural de uma criança, fazendo 1000 perguntas. Para a surpresa de Manuel, Sofia começou a mostrar interesse também, especialmente nas flores silvestres que pontilhavam o caminho. Aquela é bonita, disse ela, ajoelhando-se para examinar uma pequena flor azul. Essa é uma miosotis, explicou Manuel. Também são chamadas de não me esqueças. Não me esqueças, repetiu Sofia suavemente, como se estivesse a testar as palavras. Chegaram a uma pequena clareira com vista para o vale e Manuel estendeu uma manta de piquenique que trouxera. Sentaram-se a comer sanduíches e fruta que Maria preparara antes de saírem. Eu gosto daqui, declarou Tiago entre dentadas. Podemos ficar aqui para sempre? A sua pergunta inocente ficou suspensa no ar. Manuel olhou para Sofia, cuja expressão se fechou novamente. Bem, esta é a minha casa de fim de semana, respondeu Manuel cuidadosamente. Mas podemos vir aqui sempre que quiserem. Mas vamos continuar a viver na tua casa grande? Insistiu Tiago. Sim, esse é o plano, confirmou Manuel, notando como Sofia o observava atentamente, em busca de segurança. Após o piquenique, continuaram a explorar. Manuel levou-os a um pequeno riacho, onde viram girinos e pequenas rãs. Tiago ficou encantado, rindo cada vez que uma rã saltava com um mergulho. A certa altura, quando Tiago estava distraído com um escaravelho, Sofia aproximou-se de Manuel, em silêncio. — Por que estás a fazer tudo isto? Perguntou ela suavemente. Manuel pensou por um momento antes de responder. Porque, quando eu era criança, nunca tive dias como este. Dias só para ser criança, sabes? Para explorar, para brincar, para não me preocupar com nada. Quero que vocês tenham isso. Sofia acenou lentamente.
Achas que merecemos? A pergunta apanhou-o de surpresa. Claro que merecem. Todas as crianças merecem. Mesmo que sejamos da rua? Manuel sentiu um aperto no peito. Ajoelhou-se ao seu nível. Sofia, vocês não são da rua. Nunca foram. São crianças que passaram por momentos difíceis. Só isso. Merecem todas as coisas boas que a vida pode oferecer. Algo mudou na sua expressão. Uma sombra a levantar-se, ainda que um pouco. Ela não sorriu, mas os seus olhos perderam parte da sua dureza prematura. Mais tarde, nessa tarde, encontraram uma macieira selvagem carregada de pequenos frutos doces. Manuel mostrou-lhes como verificar se estavam maduros e ajudou-os a apanhar alguns. Estas maçãs têm um sabor diferente, comentou Sofia, mordendo uma. Mais doces do que as da loja. Isso é porque são apanhadas na altura certa, não antes, explicou Manuel. A maioria das frutas das lojas é apanhada antes de amadurecer para durar mais tempo nas prateleiras. Continuaram pelo trilho, agora com os bolsos cheios de maçãs silvestres. Quando começaram a ficar cansados, Manuel sugeriu voltar para casa. A tarde passou pacificamente. Manuel acendeu a lareira, não porque estivesse frio, mas pelo simples prazer de ver as chamas dançar. Sentaram-se num tapete macio em frente a ela, onde ele começou a ensinar às crianças um jogo de cartas simples. Tiago logo perdeu o interesse nas cartas e virou-se para alguns brinquedos que Manuel trouxera, blocos de madeira e pequenos animais de plástico. Sofia, no entanto, revelou-se uma aprendiz rápida, ganhando em breve mais rondas do que perdia. És esperta, comentou Manuel depois de ela ganhar pela terceira vez consecutiva. Ela encolheu os ombros, mas não conseguiu esconder completamente o orgulho. Gosto de jogos em que é preciso pensar. Já andaste na escola? Perguntou ele, aproveitando o momento de abertura. Um pouco, antes de a mãe ficar doente. Eu gostava de matemática. Manuel fez uma nota mental para procurar opções de escolaridade para as crianças. Sofia era claramente brilhante e ansiosa por aprender, apesar das circunstâncias que a tinham privado da educação formal. Para o jantar, Manuel preparou algo simples, esparguete com molho de tomate, que descobrira ser o prato favorito de ambas as crianças. Comeram no alpendre, a ver o pôr do sol por trás das colinas, pintando o céu de laranja e rosa. O céu está em chamas, comentou Tiago, de olhos arregalados. É só o pôr do sol, explicou Sofia, embora também ela observasse com fascínio. Após o jantar, Manuel pegou em 3 lanternas e propôs uma pequena aventura. Que tal darmos um pequeno passeio para ver as estrelas? Longe das luzes da cidade, o céu é incrível à noite. Tiago, apesar de cansado, ficou imediatamente entusiasmado. Sofia pareceu hesitante. Não é perigoso andar no escuro? Não vamos longe, só até aquela pequena colina, assegurou Manuel apontando. E temos lanternas. Ele entregou a cada um uma lanterna e eles saíram para a noite amena. O ar estava fresco, cheio de sons noturnos, o chilrear dos grilos, o ocasional pio de uma coruja. Quando chegaram ao topo da pequena elevação, Manuel sugeriu desligar as lanternas. Após um momento de hesitação, as crianças obedeceram. A escuridão envolveu-os por um momento, até que os seus olhos se ajustaram. Então, como se um véu tivesse sido levantado, o céu acima surgiu em toda a sua glória. Uma tapeçaria de estrelas tão densa e brilhante que parecia irreal. Uau! Sussurrou Tiago, genuinamente sem palavras pela primeira vez naquele dia. Sofia permaneceu em silêncio, o rosto virado para cima, completamente fascinada pela visão. A luz das estrelas refletia-se nos seus olhos e Manuel percebeu que nunca a vira tão relaxada, tão infantil. Há tantas, disse ela finalmente, a sua voz cheia de admiração. Mais do que podemos contar, concordou Manuel. Na cidade, com todas as luzes, não conseguimos ver metade delas. Ficaram ali por um tempo, apenas a olhar para o céu. Tiago acabou por bocejar, encostando-se à perna de Manuel num gesto de confiança natural que teria sido impensável algumas semanas antes.
Acho que alguém está pronto para a cama, disse Manuel suavemente, ligando novamente a sua lanterna. Regressaram à casa, Tiago quase a dormir em pé, segurando a mão de Manuel de um lado e a de Sofia do outro, um laço tácito que nenhum adulto deixou de notar. De volta ao interior, Manuel ajudou as crianças a prepararem-se para dormir no quarto acolhedor com 2 camas pequenas que preparara. Tiago adormeceu quase instantaneamente, exausto das aventuras do dia. Sofia, no entanto, sentou-se na beira da sua cama, como se tivesse algo a dizer. — Estás bem? Perguntou Manuel, sentando-se numa cadeira próxima. Ela acenou, olhando para as suas mãos. — Hoje foi bom. — Fico feliz que tenhas gostado. — Manuel, começou ela, usando o seu nome sem hesitação pela primeira vez. Obrigada por tudo isto. Algo no seu tom sugeria que ela queria dizer mais do que apenas o passeio daquele dia. Não tens de me agradecer, Sofia. É um prazer partilhar isto convosco. Ela olhou para ele, os seus olhos escuros e sérios. Mas ninguém se importou assim depois de a mãe morrer. Manuel sentiu um nó na garganta. Bem, eu importo-me. Muito. Sofia acenou como se tivesse tomado uma decisão importante. Boa noite, Manuel. Boa noite, Sofia. Dorme bem. Mais tarde, sentado sozinho no alpendre, a observar as mesmas estrelas que tinham maravilhado as crianças, Manuel refletiu sobre o dia. Não se lembrava da última vez que se sentira tão em paz ou tão no momento. Nem mesmo as suas maiores conquistas profissionais, as aquisições de empresas multimilionárias, a construção do seu império financeiro lhe tinham dado a alegria simples que sentira ao ver o encanto de Tiago com uma rã ou a admiração de Sofia pelo céu estrelado. Era como se, ao tentar dar às crianças algo que elas nunca tinham experimentado, ele próprio tivesse recebido um presente inesperado. A redescoberta de uma ligação humana genuína, algo que o dinheiro não podia comprar. O laço que se formava entre eles ainda era frágil, construído em terreno incerto. Ele sabia que os desafios estavam por vir. Questões legais, burocracia, talvez até o reaparecimento do pai ausente. Mas, naquele momento, sob o manto estrelado da noite e com o som suave de 2 crianças a dormir dentro de casa, Manuel sentiu uma profunda certeza de que estavam no caminho certo. Aquele dia especial fora apenas o começo. A mesa da sala de jantar na mansão de Manuel, geralmente reservada para jantares de negócios ocasionais, tinha sido transformada num escritório improvisado. Pilhas de formulários, documentos e ficheiros estavam espalhadas num padrão que só Manuel parecia seguir. Passou os dedos pelo cabelo, tornando-o ainda mais desgrenhado, enquanto relia o mesmo parágrafo pela 3ª vez. — Mais café, Sr. Costa? Perguntou Maria, entrando silenciosamente. — Por favor, respondeu ele, sem levantar os olhos dos papéis. Parece que quanto mais documentos preencho, mais eles se multiplicam. Maria serviu o café e olhou para o volume de papelada. O processo de custódia é sempre burocrático. Quando adotei a minha sobrinha depois da morte da minha irmã, passei por algo semelhante. Manuel olhou para cima, surpreendido. Não sabia que tinha adotado alguém, Maria. Foi há muitos anos, senhor. Ela está na faculdade agora. Maria sorriu. E valeu a pena cada formulário, cada entrevista, cada dor de cabeça. A governanta tornara-se a maior aliada de Manuel na busca pela custódia provisória de Sofia e Tiago. Fora ela quem sugerira a primeira assistente social, quem ajudara a reunir provas de que as crianças estavam bem cuidadas, fotos delas em atividades, relatórios médicos mostrando a sua saúde melhorada, até um diário documentando o seu dia a dia. A doutora Cardoso ligou para confirmar a sua visita amanhã, lembrou Maria. Manuel acenou. Isabel Cardoso era a assistente social designada, uma mulher séria e meticulosa que já fizera 2 visitas preliminares. Amanhã seria a avaliação formal da casa. Preparei o quarto das crianças, continuou Maria, e o João conseguiu aqueles documentos da escola que pediu. João, o assistente de Manuel, surpreendera a todos ao tornar-se um apoiante inesperado.
Após a sua resistência inicial, acabou por ajudar ativamente, usando os seus contactos para acelerar as coisas e reunir informações. É mais eficiente tratar disto adequadamente do que continuar a resistir. Explicar a ele quando Manuel expressou surpresa com a sua mudança de atitude. Nem todos os funcionários eram tão entusiasmados, no entanto. Através de Maria, Manuel sabia que alguns ainda questionavam a presença das crianças. O Sr. Alves perguntou por quanto tempo mais as crianças vão ficar, disse Maria, referindo-se ao motorista que servia a família Costa há mais de uma década. Disse que acha inadequado ter crianças a correr pelo jardim que ele cuida há anos. Manuel respirou fundo. Aquele jardim nunca foi tão bem usado. Os jardins são feitos para as crianças brincarem, não apenas para serem admirados. Eu disse-lhe algo parecido, disse Maria com um leve sorriso. Nesse momento, um ruído de passos pequenos soou no corredor, seguido de risos infantis. Tiago irrompeu na sala, seguido por Sofia, que caminhava mais calmamente, mas com um leve sorriso no rosto. Manel, Manel! Chamou Tiago, usando a alcunha que recentemente adotara para Manuel. Olha o que eu fiz. Ele segurava um pedaço de papel coberto de rabiscos coloridos que, com alguma imaginação, podiam ser vistos como uma figura humana segurando duas figuras mais pequenas. És tu, eu e a Sofia, explicou Tiago, orgulhoso. Manuel pegou no desenho com a reverência que poderia mostrar a uma obra-prima. É fantástico, Tiago. Vamos pendurá-lo no frigorífico. Tiago sorriu e correu para mostrar o desenho a Maria também. Sofia aproximou-se mais lentamente da mesa, olhando curiosamente para os papéis. São muitos papéis, observou ela. Sim, são, concordou Manuel. Estou a preencher formulários para que possam ficar aqui oficialmente. Os olhos de Sofia arregalaram-se um pouco. É como uma adoção? Manuel hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Por agora, estou a pedir a custódia provisória. Isso significa que terei permissão legal para cuidar de vocês enquanto a situação do vosso pai é esclarecida. A menção ao pai fez Sofia ficar tensa. Ela olhou para Tiago, que estava ocupado a mostrar a Maria o seu desenho, e baixou a voz. Achas que ele vai aparecer? Não sei, Sofia. Os assistentes sociais têm de fazer um esforço para o encontrar. Faz parte do processo. Ela acenou pensativamente. Manuel quase podia ver as engrenagens a girar na sua mente jovem, mas demasiado adulta. E se ele aparecer? Perguntou ela finalmente. Teremos de ir com ele? Não necessariamente, respondeu Manuel, tentando soar mais confiante do que se sentia. O seu advogado deixara claro que os direitos parentais eram levados muito a sério pelos tribunais e que a ausência do pai, embora alarmante, não era motivo automático para terminar os seus direitos. Sofia, disse ele suavemente, quero que saibas que farei tudo o que puder para garantir que tu e o Tiago fiquem seguros e felizes, não importa o que aconteça. Ela estudou o seu rosto por um momento, como se procurasse qualquer sinal de desonestidade ou hesitação. Prometes? Prometo? Sofia olhou novamente para os papéis. Não estamos a incomodar? Há tanto para fazeres, tantos papéis. Manuel sentiu a dor familiar no peito, uma estranha mistura de ternura e dor que sentia frequentemente quando Sofia falava. Não estás a incomodar, Sofia. Nunca. Tu és... Ele hesitou, sem saber como expressar o que sentia, sem a assustar. És muito importante para mim. Estes papéis são apenas formalidades. Vale a pena. Tiago voltou a correr, interrompendo o momento. A Maria disse que podemos fazer bolachas. Podemos ajudar? Sofia olhou para o irmão, depois para Manuel, como se pedisse permissão. Manuel sorriu. Claro que podem. Mostrem-me o que cozinharam depois. Enquanto as crianças iam com Maria, Manuel voltou aos formulários, agora mais determinado do que nunca. Cada assinatura, cada documento, aproximava-o um passo mais de garantir um futuro estável para Sofia e Tiago. Naquela noite,
Depois de as crianças estarem a dormir, Manuel recebeu a visita do seu advogado, Luiz Mendes, um homem de meia idade com reputação de conseguir o impossível em casos de direito da família. "Como estamos?" perguntou Manuel, oferecendo-lhe um uísque. "Bem, considerando as circunstâncias", respondeu Luiz, aceitando a bebida. "Tenho boas e más notícias." Comecemos pelas boas notícias. A juíza Almeida está inclinada a conceder a custódia provisória. Os relatórios iniciais da assistente social são positivos, e é claro que as crianças estão bem cuidadas aqui. Manuel acenou, sentindo algum alívio. "E as más?" "Ainda precisamos de localizar o pai. O tribunal ordenou uma busca mais aprofundada antes de proferir uma decisão final." Luiz bebeu um gole do seu uísque. "E há outra questão. O teu perfil público. O que tem?" "Manuel, és um homem solteiro, conhecido por, digamos, um estilo de vida intenso. Festas, relacionamentos curtos, viagens constantes. Não é exatamente o tipo de ambiente que os tribunais veem como ideal para crianças." Manuel franziu o sobrolho. "Isso foi no passado, não dou festas há anos. E quanto a relacionamentos?" Gesticulou vagamente. "Não tem sido exatamente uma prioridade." "Eu sei, mas a imagem persiste. A juíza Almeida mencionou especificamente a tua reputação. O que sugeres que eu faça?" Luiz ponderou por um momento. "Continua a fazer o que estás a fazer. Mostra estabilidade. A visita de amanhã é crucial. Mostra que a tua casa se tornou um verdadeiro lar para estas crianças. E talvez..." Hesitou. "Talvez consideres fazer algumas declarações públicas sobre a tua nova postura. Algo sobre responsabilidade social, valores familiares." Manuel abanou a cabeça. "Não vou usar as crianças como peões de relações públicas. Se precisar de mudar a percepção pública, falo-ei genuinamente, não como estratégia." Luiz ofereceu um pequeno sorriso. Essa é exatamente a atitude que a juíza precisa de ver. Depois de o advogado sair, Manuel caminhou silenciosamente até ao quarto das crianças. A porta estava entreaberta e ele conseguia distinguir as suas pequenas formas na penumbra. Tiago dormia de barriga para baixo, um braço pendurado para fora da cama, enquanto Sofia dormia de lado, uma mão debaixo da bochecha. Era notável como, em tão pouco tempo, estas duas pequenas pessoas tinham mudado não apenas a sua rotina, mas a sua própria identidade. Antes, ele era Manuel Costa, empresário de sucesso, filantropo ocasional. Agora era simplesmente Manel, para uma criança de 3 anos que corria para lhe mostrar desenhos rabiscados. A transformação não fora sem resistência, tanto externa como interna. Ainda havia muito a resolver, muitos obstáculos a superar. O espectro do pai ausente, a burocracia do sistema de adoção, as dúvidas sobre a sua aptidão como guardião. Mas, olhando para Sofia e Tiago a dormirem pacificamente, sabendo que estavam seguros, alimentados e cuidados, Manuel sentiu uma profunda certeza de que estava no caminho certo, independentemente dos desafios. Amanhã seria outro dia. A assistente social viria. Mais documentos seriam preenchidos, mais passos dados em direção a uma resolução permanente. O processo era lento, por vezes frustrante, mas Manuel estava determinado a levá-lo até ao fim. Por Sofia, por Tiago e, de certa forma, pela criança que ele próprio fora, aquela que nunca recebera a segunda oportunidade que ele agora podia oferecer. O tribunal de família era mais acolhedor do que Manuel esperava. Longe da pompa intimidante dos tribunais criminais, a sala de audiências tinha um ar quase informal, com cadeiras confortáveis e cores neutras nas paredes, talvez um esforço consciente para aliviar a tensão das famílias que lutavam pelo futuro dos seus filhos. Manuel ajeitou a gravata pela 3ª vez em 5 minutos. Ao seu lado, Luiz Mendes organizava alguns documentos finais. "Calma", murmurou Luiz. "Está tudo em ordem. A juíza Almeida já reviu todos os relatórios e são extremamente favoráveis." Manuel acenou, mas o seu nervosismo não era sobre dúvidas quanto ao resultado. Nas últimas semanas,
todos os sinais indicavam que o tribunal lhe concederia a custódia total. A assistente social ficara impressionada com o ambiente que ele criara, as melhorias visíveis na saúde e bem-estar das crianças e o claro laço que tinham formado. A ansiedade de Manuel vinha do medo de desiludir Sofia e Tiago. Tinham passado a manhã inteira a preparar-se para o que Maria chamava de o dia especial. Tiago usava uma pequena camisa e calças de cerimônia que Maria comprara de propósito para a ocasião. Sofia usava um vestido simples, o primeiro que concordara em usar, desde que chegara à mansão. As crianças esperavam agora numa sala adjacente, supervisionadas por Maria. Manuel insistira que não precisavam do estresse da audiência completa, só seriam chamadas para uma breve conversa com a juíza e para o anúncio final. Processo número 467392. Petição de custódia permanente de Sofia e Tiago Oliveira. Anunciou o escrivão do tribunal. A juíza Almeida, uma mulher de meia idade, negra, com olhos perspicazes, ajustou os óculos enquanto revia alguns papéis. Sr. Costa, começou ela, revimos extensivamente o seu pedido de custódia. Os relatórios da doutora Cardoso são impressionantes. Raramente vejo crianças a adaptarem-se tão bem a um novo ambiente em tão pouco tempo. Manuel sentiu uma onda de alívio. Obrigado, meritíssima. Eles são extraordinários. A juíza permitiu-se um ligeiro sorriso. Vejo que desenvolveu um laço genuíno com eles. Isso é claro em todos os relatórios. Eles mudaram a minha vida, respondeu Manuel, surpreendendo até a si mesmo com a sua honestidade. Há apenas uma questão pendente, continuou a juíza. Como sabe, fizemos todos os esforços legais para localizar o pai das crianças conforme exigido por lei. Foram publicados editais, foram feitas buscas em registros públicos. Manuel acenou. Esta era a última formalidade antes de uma decisão final. Após meses de busca infrutífera, o tribunal declararia o pai legalmente ausente, removendo o último obstáculo à custódia permanente. Nenhum contato ou resposta aos editais, confirmou a juíza, folheando alguns documentos. Portanto, estou inclinada a declarar que todos os esforços razoáveis para localizar o pai biológico foram feitos e... A porta traseira da sala de audiências abriu-se de rompante, interrompendo a juíza. Um homem entrou apressado, seguido por um oficial de justiça que parecia estar a tentar detê-lo. Peço desculpa pelo atraso, meritíssima, disse o homem sem fôlego. Sou Ricardo Oliveira, o pai de Sofia e Tiago. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Manuel virou-se lentamente, vendo finalmente o rosto do homem que abandonara as crianças. O choque que o atingiu foi como um soco no estômago. Ele conhecia aquele rosto. Não era apenas um rosto do passado recente, o homem que deixara duas crianças pequenas à sua sorte. Era um rosto de um tempo muito anterior. Ricardo? A palavra saiu dos lábios de Manuel antes que ele pudesse impedi-la. O homem olhou para ele, os olhos a arregalarem-se em reconhecimento. Manuel Costa? A juíza olhou de um para o outro, claramente intrigada. Os senhores conhecem-se? Manuel mal conseguia falar, a sua mente a lutar para processar esta coincidência impossível. Ricardo Oliveira, o Ricardo, o seu amigo de infância do bairro pobre, onde ambos cresceram. O rapaz que partilhava o seu almoço quando Manuel não tinha. Aquele que o ajudou a cuidar da sua mãe doente nos seus últimos meses. Sim, meritíssima, disse Ricardo, recuperando mais rapidamente do que Manuel. Crescemos juntos. Mesmo bairro, mesma pobreza. Luiz Mendes tocou no braço de Manuel, tentando trazê-lo de volta ao presente. Manuel, o que se passa? Manuel respirou fundo, forçando-se a falar. É verdade, meritíssima. O Ricardo e eu fomos amigos de infância. Não nos víamos há mais de 20 anos. A juíza ajustou os óculos, o seu olhar agora focado como um laser. Isto é, no mínimo, uma coincidência extraordinária. Sr. Costa, estava ciente de que as crianças que está a tentar adotar são do seu antigo amigo? Não, respondeu Manuel honestamente.
A Sofia nunca mencionou o apelido do pai, e Ricardo é um nome comum. Não havia razão para eu fazer a ligação. Ricardo permaneceu de pé, parecendo desconfortável perto da entrada. Parecia diferente do rapaz que Manuel se lembrava. Mais velho, claro, e desgastado pela vida. Rugas profundas sulcavam o seu rosto e os seus olhos continham um cansaço que ia para além da falta de sono. No entanto, era ainda o Ricardo, sem dúvida. Senhor Oliveira, dirigiu-se-lhe a juíza. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. Ricardo caminhou até a mesa oposta à de Manuel. Os seus olhos encontraram-se brevemente, e Manuel viu uma mistura de vergonha, arrependimento e algo mais, talvez esperança. Senhor Oliveira, disse a juíza, está ciente de que abandonou os seus filhos há cerca de 8 meses, deixando-os numa situação extremamente vulnerável? Ricardo baixou a cabeça. Sim, meritíssima, e não há um único dia em que não me arrependa profundamente disso. Gostaria de explicar as suas ações? Ricardo olhou brevemente para Manuel antes de se virar de volta para a juíza. Depois de a minha mulher, a Clara, morrer, eu desmoronei. Comecei a beber, perdi o emprego, não conseguia pagar a renda. Sempre que olhava para os meus filhos, via o rosto dela e não conseguia suportar. Ele fez uma pausa, lutando visivelmente para manter a compostura. Pensei que seria melhor para ele se eu me afastasse por um tempo, até me recompor. Deixei-os com uma vizinha que prometeu cuidar deles enquanto eu procurava ajuda. Quando voltei, 2 semanas depois, ela tinha se mudado. Ninguém sabia para onde tinham ido. E depois, pressionou a juíza. Passei meses à procura. Fui à polícia, a abrigos, andei pelas ruas. Finalmente, vi um dos editais legais no jornal com os nomes deles. Vim o mais rápido que pude. Manuel olhou para o seu velho amigo, tentando reconciliar o rapaz leal, que outrora conhecera, com o homem que abandonara os seus próprios filhos. Era uma reconciliação difícil. Senhor Oliveira, continuou a juíza, compreende que, durante a sua ausência, os seus filhos viveram nas ruas? Passaram fome, suportaram o frio, e a sua filha de 5 anos teve de assumir a responsabilidade pelo seu filho de 3 anos. O rosto de Ricardo contorceu-se de dor. Eu não sabia. Nunca imaginei que a vizinha os deixaria. Nunca quis que isto acontecesse. Intenção e resultado são coisas diferentes, senhor. Oliveira, respondeu a juíza, firme, mas não cruel. O facto é que os seus filhos sofreram imensamente por causa das suas ações. A juíza virou a sua atenção para Manuel. Senhor Costa, esta reviravolta mudou completamente a natureza deste caso. O pai biológico não só apareceu, como também tem uma ligação prévia consigo. Precisamos de abordar isto com cuidado. Manuel acenou, sentindo-se estranhamente distante, como se estivesse a testemunhar a cena de fora do seu próprio corpo. Vou chamar as crianças, decidiu a juíza. Elas precisam de ser informadas destes desenvolvimentos e eu gostaria de observar a sua reação ao verem o pai. Minutos depois, Maria entrou com Sofia e Tiago. Eles sorriram ao ver Manuel, mas esses sorrisos congelaram quando notaram o estranho na outra mesa. Tiago foi o primeiro a reagir. Inclinou a cabeça como se tentasse recordar algo importante. Sofia, por outro lado, ficou enraizada no lugar, a cor a fugir-lhe do rosto. Pai! A palavra saiu como um sussurro. Ricardo levantou-se lentamente, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Sofia, Tiago, eu encontrei-vos. O que se seguiu foi um momento de pura confusão emocional. Após uma breve hesitação, Tiago correu para os braços do pai, a sua memória infantil a sobrepor-se ao trauma do abandono. Sofia permaneceu onde estava, agarrando a mão de Maria como uma âncora numa tempestade. Foste-te embora, disse Sofia, a sua voz pequena, mas acusadora. Abandonaste-nos? Eu sei, querida, e lamento muito, mais do que alguma vez poderei explicar, respondeu Ricardo, segurando Tiago contra o peito, enquanto estendia uma mão para a filha. Voltei para vos encontrar, mas não conseguia.
Sofia olhou para Manuel, os seus olhos a suplicar por orientação, por respostas. Manuel sentiu o seu coração a dividir-se em duas direções. Por um lado, sabia o que era crescer sem pai, conhecia aquele vazio. Sofia e Tiago mereciam uma oportunidade de ter o seu pai de volta, se ele estivesse verdadeiramente arrependido e empenhado. Por outro lado, formara um laço profundo com estas crianças. O pensamento de as perder parecia ter um pedaço de si mesmo arrancado, e havia um medo legítimo. Ricardo abandonara-os uma vez. O que o impediria de o fazer novamente? Sofia, disse Manuel suavemente, está tudo bem. Podemos falar sobre isto, todos juntos. A juíza, observando atentamente, interveio. Acho que todos precisamos de tempo para processar esta situação. Vou suspender esta audiência e reagendá-la para daqui a uma semana. Olhou incisivamente para Ricardo. Senhor Oliveira, o senhor deixou os seus filhos. Isso não pode ser ignorado. No entanto, reconheço o esforço que fez para os localizar e o seu aparente desejo de retomar as suas responsabilidades parentais. Depois virou-se para Manuel. Senhor Costa, o seu empenho para com estas crianças é exemplar. O tribunal reconhece e valoriza tudo o que fez por elas. Finalmente, dirigindo-se às crianças, disse: Sofia e Tiago, vocês são muito corajosos e devem saber que todos os adultos nesta sala querem o melhor para vocês. A juíza bateu com o martelo. Esta audiência está adiada até a próxima semana. Espero que, entretanto, os adultos envolvidos possam encontrar uma solução que coloque verdadeiramente o bem-estar destas crianças em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu pareceu pesado como chumbo. Tiago ainda se agarrava ao pai, olhando confuso para Manuel, como se perguntasse por que não podia ter ambos. Sofia finalmente se moveu, não em direção ao pai, mas em direção a Manuel, segurando a sua mão com força. Não quero ir, sussurrou ela, baixo o suficiente para que apenas Manuel ouvisse. Nada acontecerá que tu não queiras, prometeu Manuel, ciente de que poderia ser uma promessa que não conseguiria cumprir. Ricardo olhou para eles, a dor clara no seu rosto. Perdera a confiança da sua filha e recuperar esse laço, se possível, seria um processo longo e difícil. Enquanto saíam do tribunal, o futuro que parecera tão certo, apenas algumas horas antes, estava agora envolto em nevoeiro. Manuel olhou para o seu velho amigo, a carregar Tiago, e para Sofia, agarrada à sua mão, como se a sua vida dependesse disso. A história dera uma volta que ninguém poderia ter previsto. Agora, todos caminhavam numa corda bamba entre o passado e o futuro, entre o que se perdera e o que ainda podia ser salvo. Os 3 meses seguintes trouxeram transformação para todos os envolvidos. Manuel ofereceu a Ricardo um pequeno apartamento num dos seus edifícios, não muito longe da sua mansão. Era modesto em comparação com a casa luxuosa de Manuel, mas muito melhor do que qualquer coisa que Ricardo pudesse pagar por si próprio naquele momento. Não posso aceitar isto, disse Ricardo quando Manuel fez a oferta, pouco depois da audiência adiada. Já perdi o meu orgulho ao abandonar os meus filhos. Não quero perder o que resta aceitando caridade. Manuel olhou para o seu amigo de infância com uma mistura de compaixão e firmeza. Não é caridade, Ricardo. É uma oportunidade para ti e para os teus filhos. Além disso, acrescentou ele com um leve sorriso, desconto do teu salário. E assim foi. Manuel não só providenciou alojamento, mas também um emprego numa das empresas que controlava. Não era uma posição de destaque, mas algo adequado às antigas competências de Ricardo como mecânico. Era um trabalho honesto, com horário regular e um salário que, eventualmente, o deixaria ser independente. Mais importante, Manuel insistiu que Ricardo frequentasse reuniões dos alcoólicos anônimos e sessões com um conselheiro de luto. O custo era elevado, mas Manuel insistiu em cobri-lo, vendo-o não como um favor a Ricardo, mas como uma necessidade para Sofia e Tiago. Eles precisam de um pai sóbrio e emocionalmente estável, explicou Manuel. Deves-lhes isso. Ricardo não discutiu. No fundo, sabia que Manuel tinha razão,
e revelou-se surpreendentemente disposto a fazer o que fosse necessário. Anos antes, talvez tivesse resistido por orgulho, mas a experiência de perder os seus filhos quebrara algo dentro dele, algo que precisava de quebrar para permitir que uma versão melhor de si mesmo surgisse. A sua reunificação com as crianças foi gradual, cuidadosamente supervisionada por assistentes sociais. Inicialmente, apenas algumas horas de visitas na mansão de Manuel, sempre com Manuel presente. Tiago adaptou-se rapidamente, a sua memória curta e o seu coração aberto a tornarem mais fácil a reconexão com o pai. Sofia, no entanto, manteve a sua cautela. "Vais-te embora outra vez?" perguntou ela a Ricardo diretamente, durante uma das suas primeiras visitas, os seus olhos vigilantes, a sua postura tensa, como se preparasse para uma resposta dolorosa. Ricardo olhou para a sua filha, lágrimas não derramadas a brilhar nos seus olhos. "Não, Sofia, nunca mais. Cometi o pior erro da minha vida ao deixar-vos e vou passar o resto dos meus dias a compensar-vos." Ela estudou o seu rosto por um longo momento, como se procurasse uma mentira. "É o que toda a gente diz." "Eu sei", reconheceu ele, não negando a verdade nas suas palavras. "As palavras são fáceis. Terei de o provar com ações, dia após dia." De uma distância respeitosa, Manuel observava a interação com dor e esperança. Dor, porque, em última análise, as crianças poderiam voltar a viver com o pai. Esperança, porque era assim que devia ser se Ricardo estivesse verdadeiramente melhor. Não se tratava do que Manuel queria, mas do que era melhor para Sofia e Tiago. Nas semanas que se seguiram, Ricardo nunca faltou a uma visita. Nunca chegou atrasado, nunca mostrou o mais pequeno sinal de bebida, nunca falou mal de Manuel ou tentou diminuir o seu papel na vida das crianças. Pelo contrário, expressava frequentemente a sua gratidão abertamente. "Se não fosses tu, Manel, os meus filhos podiam estar mortos agora. Ou pior, separados pelo sistema, a crescer sem se conhecerem", disse ele um dia, enquanto as crianças brincavam no jardim. "Como posso alguma vez agradecer-te por isso?" "Sendo o pai que eles merecem", respondeu Manuel simplesmente. Após 2 meses de visitas supervisionadas, a assistente social recomendou que as crianças passassem um fim de semana inteiro no apartamento do pai. Sofia hesitou, olhando para Manuel em busca de segurança. "Estarei apenas a 15 minutos de distância", prometeu ele, "e podes ligar-me a qualquer hora." O fim de semana correu bem. Ricardo preparou refeições simples, mas nutritivas. Leu-lhes histórias para dormir e levou-os a um parque local. Quando Manuel foi buscá-los no domingo à noite, encontrou Sofia menos tensa do que esperava. "Foi bom", admitiu ela no caminho de volta para a mansão. O pai fez panquecas para o pequeno almoço, como a mãe costumava fazer. Manuel sentiu uma pontada de algo que se recusou a rotular como ciúme. "Fico feliz que tenhas tido um bom tempo." "Mas tive saudades da casa", acrescentou Sofia rapidamente. "E da Maria. E de ti." As suas palavras aqueceram-lhe o coração de uma forma que nenhum sucesso profissional alguma vez conseguira. A audiência final de custódia foi agendada exatamente 3 meses após o reaparecimento de Ricardo. Todos os relatórios dos assistentes sociais, terapeutas, supervisores de trabalho de Ricardo apontavam na mesma direção. Ele fizera progressos notáveis e estava genuinamente empenhado na sua recuperação e nos seus filhos. "Nunca vi uma reviravolta tão rápida e significativa", escreveu a assistente social Isabel Cardoso no seu relatório final. "O Sr. Oliveira mostra não só sobriedade contínua, mas também uma profunda compreensão dos seus erros passados e um compromisso inabalável com o futuro." No dia da audiência, Manuel, Ricardo e as crianças chegaram juntos ao tribunal. A tensão da sua primeira aparição diminuíra, substituída por um tipo diferente de nervosismo, como uma família prestes a virar uma página importante. A juíza Almeida, que presidira ao caso desde o início, examinou todos os documentos com a sua atenção habitual aos detalhes.
Quando finalmente olhou para os 4 sentados à sua frente, a sua expressão severa suavizou-se ligeiramente. Este é um daqueles casos raros que me dá esperança no sistema, começou ela. Sr. Oliveira, o senhor demonstrou um compromisso exemplar com a sua recuperação e com os seus filhos. Os relatórios afirmam unanimemente que está no caminho certo. Ricardo acenou humildemente. Obrigado, meritíssima. Sr. Costa, continuou a juíza, o seu papel nesta história é igualmente notável. Em vez de usar os seus recursos consideráveis para lutar contra o pai biológico das crianças, o senhor escolheu ajudá-lo. Esse tipo de generosidade é raro nos casos que vejo. Manuel simplesmente acenou, a sua mão a descansar levemente no ombro de Sofia, que estava sentada entre ele e Ricardo. Sofia e Tiago dirigiu-se à juíza diretamente. Vocês passaram por muito para tão jovens, mas também tiveram muita sorte. Sabem, nem todas as crianças têm adultos dispostos a lutar tanto por elas. Tiago balançou as pernas que mal chegavam ao chão, dando um pequeno sorriso. Sofia permaneceu séria, mas havia uma calma nos seus olhos que não existia antes. Depois de ponderar todos os fatores, continuou a juíza, a minha decisão é conceder a custódia legal das crianças ao seu pai, o Sr. Ricardo Oliveira, com um período de transição de 3 meses, durante o qual continuarão a viver principalmente com o Sr. Costa, mas passarão visitas cada vez mais longas com o pai. Ricardo fechou os olhos brevemente, como se absorvesse o peso da decisão. Manuel sentiu o pequeno corpo de Sofia ficar tenso ao seu lado. No entanto, acrescentou a juíza, dados os laços emocionais que se formaram, também concedo ao Sr. Costa direitos de visita amplos e regulares, como uma figura permanente na vida destas crianças. Desta vez, foi Manuel quem sentiu o impacto das suas palavras. Não perderia Sofia e Tiago completamente. Permaneceria parte das suas vidas. Sr. Oliveira, Sr. Costa, concluiu a juíza. Ambos têm aqui uma oportunidade rara. Estas crianças podem ter não só um pai reabilitado, mas também outro adulto que as ama e cuida delas profundamente. Espero que ambos vejam isso como a bênção que é. Enquanto saíam do tribunal, o ar primaveril parecia mais leve, mais fresco. Tiago correu à frente, a perseguir um pardal, enquanto os adultos caminhavam lado a lado, Sofia no meio. Então é isso, disse Ricardo. Em 3 meses eles estarão a viver comigo. Sim, respondeu Manuel calmamente, apesar da torrente de emoção dentro dele. Mas não significa que eu esteja fora das suas vidas. Não, disse Ricardo firmemente. Na verdade, estava a pensar, aquele apartamento perto da tua casa. Talvez eu fique lá mesmo depois de poder pagar outra coisa. Manuel olhou para o seu amigo, compreendendo o que ele estava a insinuar. É um bom bairro para crianças e perto o suficiente para visitas frequentes, talvez até jantares de domingo. Sofia, que estivera a ouvir em silêncio, apertou as mãos de ambos. Então podemos ter 2 casas? A sua pergunta, tão simples e direta, tocou ambos os homens profundamente. Sim, disse Manuel, sorrindo para ela. Acho que podes. 6 meses depois, num domingo soalheiro, a mansão de Manuel estava invulgarmente barulhenta. No quintal, uma longa mesa estava posta debaixo das árvores. Maria supervisionava um pequeno exército de funcionários, certificando-se de que tudo estava perfeito para um almoço ao ar livre. Ricardo chegou pontualmente, trazendo uma tarte que ele próprio fizera, não muito bonita, mas com um cuidado óbvio. Sofia e Tiago correram para o cumprimentar, entusiasmados, partilhando as notícias da semana, embora o tivessem visto apenas 2 dias antes. Manuel observava da varanda, uma sensação de realização que nunca sentira antes a encher-lhe o peito. A sua vida mudara completamente desde aquela noite no restaurante, quando uma menina se aproximou dele com um prato vazio. Café, senhor? Ofereceu Maria, aproximando-se com um tabuleiro. Obrigado, Maria. Ele pegou na chávena, olhando para Ricardo, agora a brincar à apanhada com Tiago, enquanto Sofia ria, um som que se tornara cada vez mais comum. Sabe, disse Maria, seguindo o seu olhar,
Quando o Sr. Oliveira apareceu, pensei que era o fim, que ia perder as crianças e voltar a ser como era antes. Manuel deu um pequeno sorriso. Eu também pensei por um momento, mas olhe para isto agora. Ela gesticulou em direção ao jardim, onde Sofia subira para as costas do pai, rindo enquanto ele fingia ser um cavalo. É como se tivesse ganho uma família inteira, não apenas 2 crianças. Manuel acenou, as suas palavras a ressoarem profundamente. Era verdade. Ganhara não só a presença contínua de Sofia e Tiago na sua vida, mas também a renovação de uma velha amizade, fortalecida por um propósito partilhado. Ricardo acenou, chamando Manuel para se juntar à diversão, um convite que teria parecido estranho meses antes, mas que agora parecia perfeitamente natural. Enquanto descia os degraus em direção à sua família alargada, não definida por sangue ou papelada legal, mas por escolha e compromisso diário, Manuel pensou novamente naquela menina corajosa, com um prato vazio. Como poderia ele saber que aquele momento de compaixão o levaria até aqui? Este não era o final que ele imaginara quando decidiu procurar a custódia das crianças. Era, de muitas maneiras, algo melhor, algo mais completo. Uma redenção, não apenas para Ricardo, mas para si mesmo. Uma oportunidade de curar não apenas o presente das crianças, mas também o seu próprio passado. "Anda, Manel!" chamou Tiago, correndo para lhe agarrar na mão. "O pai vai ensinar-nos a jogar beisebol." Manuel deixou-se levar para o relvado ensolarado, para o círculo de risos e afeto que agora definia a sua vida. Um novo caminho se abrira, não planeado, inesperado, mas infinitamente precioso. E tudo começara com um prato vazio e um coração disposto a importar-se.